Falando agora sobre o novo ministro, Guilherme Boulos. A coluna Igor Gadelha trouxe informação de que ele já iniciou a formação da equipe que vai auxiliá-lo na Secretaria-Geral. Boulos quer visitar o país para defender os principais projetos do governo, como o fim da escala 6x1. Se a gente tiver algum vídeo aí do Boulos, vocês me contem, produção, que eu sei que ele já andou falando aí por aí sobre essas viagens, já falou também sobre essa questão da escala 6x1, falou publicamente, né? Não foi apenas para um ou outro veículo de comunicação, então ele já vem falando sobre isso com muita gente. Então, aí, o novo ministro, que foi escolhido a dedo por um motivo, que é um motivo eleitoreiro. Não que isso seja um problema, mas Lula tinha um grande problema de comunicação que foi sanado primeiro pela escolha de Sidônio Palmeira, que era o seu marqueteiro, que veio aí para a comunicação, tirou Paulo Pimenta da jogada, Paulo Pimenta voltou para a Câmara dos Deputados, tivemos uma melhora, de fato, na comunicação aí do presidente Lula. O Sidônio conseguiu perfeitamente pegar o timing aí da taxação de 50%, colocar a culpa no colo dos bolsonaros, aproveitou o momento para escalar o presidente Lula nas pesquisas eleitorais. Muito bem, então agora temos Guilherme Boulos, que está num cargo palaciano. O que isso significa? Ele é um ministro que fica lá, bem pertinho do presidente Lula, no Palácio do Planalto. Não precisa nem pegar o telefone, é só andar, que eles vão se encontrar lá no Palácio do Planalto. E ele entra para conseguir trazer de volta os sindicatos, o sindicalismo, o movimento dos trabalhadores sem terra e também chamar a população para mais perto do governo Lula. Então, são dois motivos: trazer os movimentos sindicais de volta para perto do governo do PT e também melhorar a questão das manifestações nas ruas, porque disso a direita entende, que é encher as ruas de gente. O PT tem uma certa dificuldade e é para isso que Boulos agora veio para ficar no comando. E eu colocaria um terceiro motivo, Neila. O presidente Lula teria dito, ele teria falado sobre a necessidade de resolver o PT de São Paulo. Se a gente pensar que o Boulos, em 2022, foi o deputado federal com maior número de votos, ele retirar a possibilidade de se candidatar e se comprometer a apoiar candidatos do PT traz ali algo importante para o estado de São Paulo. Talvez esse possa ser um passo nessa aproximação do Boulos, PSOL, do PT. Tem gente até dizendo que pode ser um passo para que no futuro ele mude de partido. Não sabemos, mas tem aí uma terceira razão, que nas palavras que teriam sido ditas pelo presidente, ele precisava também resolver o PT de São Paulo. Bom, eu cobrei a produção e já estão me dando retorno aqui, que a gente tem sim uma manifestação do novo ministro Guilherme Boulos, que ele fez nas redes sociais. Vamos assistir. Fala, gente. Hoje, primeiro dia de despacho aqui no Palácio do Planalto, como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Começamos a transição com o ministro Márcio Macedo, para atender a missão do presidente Lula. Olha aqui o fundo da Praça dos Três Poderes, aqui no nosso gabinete. A missão que ele deu para a gente é de ajudar a colocar o governo na rua, rodar o Brasil, conversar com o nosso povo, ouvir as demandas, ao mesmo tempo apresentar aquilo que o governo tem feito, as propostas do governo, fim da escala 6x1, propostas de garantir direitos para os trabalhadores informais que hoje estão em plataformas, o que já se fez, como zerar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000, 90% da população brasileira, e ouvir as demandas populares, fortalecer um processo amplo de participação social que já existe, que o presidente Lula retomou aqui na Secretaria-Geral da Presidência da República. E a nossa posse oficial vai ser quarta-feira da semana que vem, daqui a uma semana, é a posse oficial aqui no Palácio do Planalto, às 4 horas da tarde. Valeu, gente! Felizão! Inclusive, se a produção tiver a foto aí do momento de troca, de anúncio de Guilherme Boulos enquanto ministro, em que está ele, o presidente Lula e o ministro Márcio Macedo, vocês coloquem depois no ar aí pra gente, que vale a gente comentar também. Mas então tá aí, Guilherme Boulos já se prontificando, já falando como ministro, já falando enquanto ministro, sobre as propostas que precisa encaminhar aí à frente do governo. Pois é, e ele trabalhou muito por isso, não é, Neila? Diversas vezes teve colega nosso que deu barrigada dizendo que ia acontecer a troca, mas Márcio Macedo conseguiu ficar até o limite, talvez, da data eleitoral
para essa mudança acontecer, não é? A premissa de onde há fumaça, há fogo, ela costuma acontecer muito bem na política. Várias pessoas que a gente vinha falando que ia entrar no governo, a gente anunciou dando barrigada e daqui a pouco estava dentro ou estava fora do governo. A gente falou isso aqui diversas vezes. Onde há fumaça, há fogo. Ninguém fala nada do além. Então, pronto, temos bolos. Pode errar a data, mas uma hora aconteceu, uma hora né? vai. É isso, o Guilherme Boulos, como muito bem lembrou a Bianca, trabalhou muito à frente aí da esquerda no Brasil. Eu já vou falar da foto, mantém a foto aí, produção, deixa aí a foto azul do Stuckert, do filtro do Stuckert aí pra gente. O Guilherme Boulos, que foi candidato aí ao governo de São Paulo, na campanha passada, na verdade, ele já vem concorrendo à prefeitura e governo de São Paulo há bastante tempo. Sim, concorreu à presidência da República, à prefeitura, né? E, assim, ele tinha até uma expectativa grande em relação a ele na última eleição para a prefeitura de São Paulo. Foi para o segundo turno, mas no final não foi possível. Mas é um marco importante ele ter sido o deputado federal eleito com o maior número de votos no estado de São Paulo em 2022. Muita gente olha para o Guilherme Boulos e vê nele uma tentativa de arremedo do que foi o presidente Lula ali na década de 1980, né? Uma liderança popular, até no jeito de falar, no modo de se portar, de se vestir, a ver como é que se dá essa aproximação tão agora objetivamente dada, não é? Com Boulos, ministro do governo Lula. Tá aqui, ó, a foto. Eu falei que o Boulos estava felizão, ele tá felizão, mas quem não tá muito feliz nessa foto aí é Márcio Macedo, o ex-ministro que agora tá sem lugar. Nessa semana teve um roubo lá no Louvre, que é a casa da Mona Lisa, um sorriso de Mona Lisa aqui do ministro Márcio Macedo, que está muito sem graça, acabou perdendo o seu lugar no governo. Ele que não tem nenhum mandato, então não volta para a Câmara, não volta para o Senado. Ainda não escolheram um lugar para ele, se ele vai para o PT, já foi escalado para ir para o IBAMA, a ideia que já caiu por terra. Então vamos ver. Já falaram também que ele vai se eleger no ano que vem, vamos ver para onde vai Márcio Macedo, mas cargo não falta. Função para ele não falta aí nessa esplanada, então o presidente Lula certamente não vai deixá-lo na mão. Não, o presidente Lula é muito grato a ele, né? Ele foi tesoureiro do partido, ele de fato se movimentou muitas vezes próximo ao Lula, não só no governo, mas também dentro do PT. Então me parece que até foi uma conversa muito compreensiva, né, da parte do ministro, compreender a necessidade dessa mudança. Falando em mudança, mudando de assunto, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um requerimento para uma moção de repúdio ao presidente Lula após uma fala sobre o Congresso Nacional. Essa fala aconteceu durante um evento no Rio de Janeiro, no dia 15 de outubro. O presidente disse que a atual composição do Congresso nunca teve, abre aspas, qualidade de baixo nível, fecha aspas, como de agora. Vamos ouvir então o que disse o presidente nesse dia, que ele estava inclusive com o presidente da Câmara dos Deputados no mesmo palco. Vamos ver. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que o existe de pior. Sabe? A gente não pode ter um presidente, sabe, que nega que existiu o Covid, que nega a vacina, sabe, que distribui remédio para as pessoas tomar que não vale nada. Bianca, momento delicado na relação entre executivo e legislativo, um dependendo do outro, e a fala não caiu bem, né? Não caiu nada bem, moção de repúdio é algo, né, institucionalmente demarcado, não é só um rumor, um mal-estar, é algo de fato ali protocolar que o presidente Lula não precisava disso agora. Mas me parece que quando ele sobe no palanque, quando ele vê uma plateia, uma multidão, às vezes ele se perde um pouco no papel institucional do presidente da República, que não é a liderança sindical, não é a liderança do movimento social. Não pode falar tudo o que quer presidente, não é? E me parece que nesses momentos ele se perde e agrava as tensões. Agora, precisa arcar com essa consequência
que, de fato, tensiona ainda mais uma relação que já não está boa. Inclusive, já tinha um bom tempo que a gente não falava, não criticava o presidente Lula aqui nos palcos, nas falas dele aí em público. Isso tudo por conta da entrada do Sidônio. Falamos do Sidônio antes, falar de novo. O Sidônio conseguiu fazer com que o presidente Lula parasse de falar algumas coisas que não deveria ir em público, mas dessa vez ele não conseguiu segurar. O presidente estava ali num momento, digamos que querendo mesmo falar isso, jogando para fora aquilo que ele queria falar. Vocês estão vendo aí no vídeo a cara do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ouvindo essas declarações, não ficou nada feliz, falando mal do poder que ele, preside, é um dos presidentes. Então não pegou nada bem. Depois aí o governo veio se justificar, dizendo, não, peraí, na verdade o presidente Lula estava falando da extrema-direita, do Bolsonaro, e não de todos os parlamentares que lá estão. Mas não foi o que ele disse. Não. O que ele disse foi que esse Congresso, no geral, nunca teve um nível tão baixo. Então, de fato, são palavras duras e é complexo um poder se dirigir assim a outro poder, né? Mais do que presidente Lula e determinados parlamentares, a gente está falando do poder executivo e do poder legislativo. A gente precisa, de fato, ter um respeito, um decoro entre poderes. Agora, para terminar o nosso raciocínio e também o nosso programa, depois que o presidente Lula, no mesmo dia em que Marco Rubio estava se encontrando com Mauro Vieira nos Estados Unidos, no mesmo dia o presidente Lula veio num palco criticar o posicionamento de Donald Trump com a Venezuela e também falar bem sobre Cuba. Não que isso seja um problema, o presidente Lula pode gostar de Cuba e falar bem de Cuba, mas no mesmo dia em que Marco Rubio estava se reunindo com o chanceler brasileiro. Lembrando que Marco Rubio é filho de cubanos, ele que tem ojeriza, pavor do sistema cubano, os pais dele saíram de lá justamente por isso. Então, depois dessa fala do presidente Lula, a gente já não pode duvidar de mais nada. O Itamaraty ficou bastante preocupado, né? Então, essa reunião que pode ou não acontecer tinha expectativas melhores antes dessa declaração. Pode ser que isso seja relevado, mas, de fato, não parece uma boa temperatura, né? A que a gente tem agora. A gente precisa, de fato, esperar a reunião. Mas o Itamaraty indicou preocupação. É o famoso timing, né? Não é que você não possa falar, mas espera um momento mais adequado para falar o que quer. Olha, com esse assunto a gente termina.